Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda ao nosso Proseando. Que coisa boa receber você aqui na minha casa pra gente poder prosear um pouquinho e para começar uma boa prosa, uma boa conversa. Eu escolhi uma música hoje muito gostosa. E a escolha foi regionalista. Então hoje nós vamos ouvir uma música. Aqui no Rio Grande do Sul ela é quase como a música do estado, né? A música da nossa nação gaúcha, né? E escrita por um cantor chamado Leonardo, né? E ele é um ícone aqui da nossa tradição. E é uma música muito linda e ela fala muito com a gente, a letra dela fala muito com a gente. Então eu vou colocar agora a música para nós ouvirmos. Oi, Rubens Sejó, tudo bem? Para nós irmos ouvindo e começar essa nossa live hoje, que nós vamos falar de ritmo de trabalho, ritmo do dia a dia, ritmo de vida. Como que a gente lida com essa questão toda de ritmo, certo? Deixa eu colocar ela aqui então, tá bom? A gauchada, né? Ou quem tem esse ladinho gaúcho aí vai gostar muito dessa música e vai cantar comigo provavelmente. Então vamos lá? A música chama Céu, Sol, Sul, Terra e Cor. Tá? Curto, aproveita. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechinhas nas ervas do chão, ter os pés de atecã, ficar mais feliz com o sol de verão. Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus e sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus. Ver os campos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Quero que se reflita agora nessa música. O quão essa música fala com a gente. Coloca no lugar do meu Rio Grande do Sul. Coloca você.
como que você pode deixar um legado para os seus filhos, como que você pode ser um lugar feliz de se viver sem chorar, como que você pode ser um lugar onde tudo que se planta se colhe. Pensa nesse sentido na música, troca um pouco a letra do Rio Grande e coloca você nesse lugar. Eu quero banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus e sentir que as antigas nativas continuam vivas. Legado para os meus filhos. Ver os campos florindo de crianças sorrindo felizes a cantar e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Mas o amor É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Uau, que música, hein? Ai, cheguei a suar aqui só de me imaginar sendo, né, esse Rio Grande do Sul, sendo essa terra forte, sendo esse lugar de plantar o amor, sendo esse lugar de florescer amor. E é isso que eu convido, né, todas nós a sermos essa terra fértil, que brota alegria, que seja um lugar de se deixar um legado, de ser um lugar que todos queiram estar nas suas águas, né? No seu conhecimento, no seu transbordar, que você seja uma pessoa que todos queiram correr nas suas planícies, né? Nos seus conhecimentos, no seu estar junto. E essa música me chamou muita atenção por conta disso, né? Eu quero ser um lugar para se viver sem chorar. Eu quero levar alegria, eu quero levar leveza às pessoas. O que nós queremos levar até as pessoas? Então fica essa nossa reflexão referente a essa música, né? E como que nós vamos tornar o nosso lugar, nós nos tornarmos, né? O nosso lugar de viver sem chorar, nós nos tornarmos esse nosso lugar onde tudo que se planta se colhe e floresce, principalmente o amor, né? Onde a gente pode deixar um legado para os nossos filhos, principalmente cuidando do ambiente em que a gente vive. E o ambiente, ele se molda, ele se forma de acordo com como nós estamos, como que nós cuidamos de nós. É dessa forma que nós vamos cuidar do nosso ambiente, né? E como que a gente está cuidando de nós, da nossa terra? Que tipo de informações a gente lê todos os dias? Que tipo de coisas a gente ouve todos os dias? São coisas que nos fortalecem? São coisas que promovem a intriga, que promovem a falsidade, que promovem o estresse, o agito mental? O que são as coisas que nós estamos nos alimentando? É uma alimentação saudável? A gente ouve coisas que nos ajudam a criar um ambiente saudável? A gente olha coisas que nos ajudam a criar um ambiente saudável? Que tipo de conversas que a gente tem com pessoas? Que tipo de pessoas a gente tem à nossa volta? Esse ambiente é tóxico ou não? Identifica isso. Ele está sendo tóxico? Ache as causas dessas toxinas e elimina. Numa horta a gente arranca os matinhos e só deixa os legumes e as verduras. Então arranca da sua vida o que não é legal, né? O que está sendo tóxico. Aquelas pessoas que conversam coisas que
puxa, não é isso que eu quero pra minha vida. Então muda, né? Na nossa época, né? A gente tinha fita, vira fita, né? Porque a fita tinha os dois lados, então se a gente quisesse escutar o outro lado da fita, tinha que tirar a fita e virar a fita, né? Ou rebobinar, ou enfim, tinha os auto-reversos, que eram os chiques, né? E, então assim, vira fita, né? Vira o disco, troca a música, né? Não ouve mais a mesma coisa. E aí quando você faz isso, você começa a buscar em sua volta coisas e pessoas e assuntos que vão fortalecer o teu relacionamento com os filhos, com o marido, com o teu trabalho, né? Tu quer ser uma pessoa melhor? Tu quer um trabalho melhor? Seja uma empresária melhor. Tu quer ser uma mãe melhor? Estude para ser uma mãe melhor. Se aperfeiçoa para ser uma Eliane melhor. Olha lá. Muda a sintonia do rádio, não tá legal ali a sintonia, muda. Você que controla a sua vida, você é dona do teu caminhar. Se você vai deixando, as coisas vão tomando conta e você vai entrando num ciclo, né, num pânico. Se tu vai escutando só noticiário ruim, dali a pouco você tá ansiosa, tá acelerada, tá achando que o mundo vai acabar, né? E ninguém olha a parte boa da coisa, né? Então comece a olhar, não assim, tudo I love you. Não, tem, né? Que olhar o lado mais duro da coisa também, não é tudo mil maravilhas, né? Mas se você olhar com um olhar mais amoroso para as coisas, você vai conseguir mudar muita coisa, né? Eu vou contar para vocês que aqui em casa a gente vivia num pé de guerra, e aí eu sempre dizia, meu Deus, parece que tá né? Nem gosto de falar mais essa palavra, né? E aí uma amiga minha falou, Eliane, as palavras têm poder, muda. Aí eu falava assim, não, passou um temporal aqui em casa, temporal de 2 crianças. A chuva e o chuvisquinho, né? E aí começou a mudar muita coisa aqui em casa só pela forma diferente de eu falar, né? Então houve muita criatividade nessa casa hoje. E assim por diante, né? Deixa eu ler aqui. E esquece do Deus vivo, que nem uma folha da árvore que cai, ele não saiba. Gente, isso que a Cris escreveu agora, lindona, te amo, é muito sério, né? Tudo acontece na nossa vida, tem um porquê. Claro que depende das nossas escolhas, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas tudo Deus sabe. A gente só tem que tentar entender, acolher, né? E achar a melhor solução daquela questão toda que tá ali se gerando, né? Então, eu quis trazer essa música porque ela fala muito disso. Da gente a gente às vezes quer procurar um lugar ideal. E o lugar ideal somos nós mesmos. É dentro de nós que está o nosso lugar ideal. E aí, essa questão do lugar ideal com o ritmo, né? Que é o assunto da nossa live de hoje. Que eu quero conversar sobre ritmos. Que ritmos tem na nossa vida? A gente respeita o nosso ritmo, não respeita? Como é que é isso, né? E aí, pra gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de ritmo, eu vou pegar aqui a minha colinha, vou pegar vocês, então se vocês balançarem, né, não cuidar, se segurem, eu vou levar vocês até a parte de trás aqui dos prédios, né, nos fundos aqui da garagem, lá no fundão. Eu quero mostrar para vocês algo que são os meus xodózinhos, né, as minhas orquídeas, as minhas florzinhas. E depois que, numa live que eu fiz com a Clara Bruning, nós estávamos falando sobre estilo, moda, agora na pandemia, sobre fazer compras dentro do guarda-roupa e tal. E ela falou o seguinte, que quando a gente está em dúvida no que combina com o que, é pra gente olhar para a natureza. Ela nos ensina tudo. E a partir daquele momento, eu comecei a observar toda a sincronia que existe, né?
dentro da natureza, entre os animais, entre as plantas, entre as estações do ano. Eu comecei a olhar tudo isso. E aí, muita coisa começou a fazer sentido e muita coisa me surpreendeu. Então, eu quero levar vocês lá, nas minhas florzinhas, pra vocês conhecerem elas também, né? E pra gente tirar algumas lições importantes sobre ritmo, sobre estar no lugar certo, e toda essa questão aí Ui, deixa eu levantar aqui. Opa, vamos lá, vamos devagarinho. Vamos devagarinho. Deixa eu pegar a chave aqui do portão. Pera aí. Ai, cuidado, se segurem aí. Vai ser divertido. Enquanto a gente vai descendo, a Nina quer ir junto, a minha cachorrinha. Vai estar escura aqui? Deixa eu ligar a luz. Tá? Então vamos lá. Ó. Então assim, vou contando a história pra vocês. Quando, lá em Curitiba, as minhas flores ficavam na garagem, tá? E os 3 lados, só o portão que não tinha as orquídeas e as demais flores. Então, todas elas tinham o seu lugar. Então, tinha aquelas que gostavam de mais sol, as que gostavam de menos sol, as que gostavam de ficar mais expostas, outras não. E aí, quando a gente se mudou pra cá, eu tive todo o cuidado, né? Coloquei elas dentro de caixas de madeira para não quebrarem e tal, todo aquele, né? E graças a Deus, né? E ao motorista, ele cuidou muito bem delas, né? Deixa eu virar aqui pro sol, tá? Vocês me enxergam bem aqui? E elas não veio nenhuma quebrada, tinha uma com pendão de florescendo, ela tava linda e não quebrou. E aí eu falei pra minha mãe, não, as minhas flores, elas merecem um lugar especial na casa, elas vão ficar na sacada, onde eu posso ver elas todo dia, onde eu posso cuidar delas, onde nós não podíamos sentar porque não tinha espaço, né? E onde elas podem ver o novo, né, solzinho e tudo mais. Ficou um mês ali e elas não estavam gostando, sabe? Não parecia. Assim, onde o pessoal guarda as coisas, quem tem mais carros fica ali. E aí, a gente trouxe elas pra cá, porque a vizinha tinha que vir dar água, né? Ai, e aí, será que tá travando? As minhas babies, eu acho que eu tenho que voltar lá pra cima, né? Porque aqui a internet tá ruim aqui embaixo, né? Olha essa aqui, ó. Olha o tamanho. Opa, aqui a câmera não quer ficar, peraí. Olha essa. Essas são as minhas babies. Essa aqui tem, conectando o vídeo. Vocês conseguiram ver minhas florzinhas bem lindinhas? Ai. O que a gente quer inventar? Fazer umas lives diferentes, né? Ai. Que loucura. Mas a ideia é mostrar que nem sempre aonde a gente acha que a gente está, a gente é o lugar ideal pra gente, né? Só um pouquinho. Oi, Roseli. Eu tava mostrando minhas flores, mas lá embaixo a internet tá muito ruim. Eu tenho que voltar lá pra cima, porque não vingou. Começou a travar tudo lá. Ih, coisa séria. Aí a gente faz o quê? A gente volta, né? Deixa eu só fechar o portão. Tá fechando o portão. Ai. Então, vamos continuar aqui a falar sobre... Deixa eu desligar a luz aqui. Pronto. Ai. Então, vamos voltar para o nosso lugarzinho de lives. Aqui no meu cantinho, ó, meu cantinho. Voltamos. Pronto. Estão bem aí? Ai, acho que a Cris caiu. Ai. Então, pronto. Cris, volta lá, Cris. Cris, volta lá.
Povo, então, seguinte. O que eu quis mostrar pra vocês com as minhas florzinhas, né? Foi que elas são da natureza. Elas têm o ciclo delas. E se a gente não respeitar, elas vão morrer, elas vão murchar. E elas têm o seu ritmo, né? Elas têm o seu lugar certo. Então não é onde a gente quer deixar elas, mas sim aonde elas gostam de estar. E é isso que eu quero refletir também. Às vezes a gente quer se colocar em lugares, em posições, em situações que não são as ideais para nós, né? Não são as que nós merecemos. E aí a gente não floresce, a gente murcha. E aí a gente tem uma vida escassa, triste, sei lá que termo que a gente usa. E aí a gente não é mais a gente mesmo. Quando eu me deixei as outras pessoas me levarem e eu me coloquei num lugar que não era o meu, sabe a história como é que é? Da síndrome da farsa, do ator, né? Que ele entra num personagem e não consegue separar as coisas, né? Então eu tava vivendo um mundo que não era o meu, uma situação que não era minha, e aí eu comecei a me perder. Sabe aquela história de eu viajar na maionese? E aí eu me perdi. E aí a depressão veio com tudo e me estraçalhou. E depois que eu saí dessa depressão, depois que eu voltei, né, que eu pus a cara pra fora, eu comecei a ver todas essas questões. Rever que o lugar que eu tava não era o lugar que eu merecia estar, ou o lugar que eu gostaria de estar. Aquelas cobranças em cima Oi, Heidi, tudo bem? Aquelas cobranças em cima de que mãe maravilhosa que eu tinha que ser, que empreendedora linda e chiquetérrima eu tinha que ser, que mulher, que eu não poderia ter problemas, que eu não podia demonstrar fraqueza, que eu tinha que ser sempre top das tops, né? E como que a gente vai lidar com tudo isso, né? E a partir do momento que entendi tudo isso, muita coisa, pequenas coisas, por exemplo, eu me dei conta que eu roía unhas numa prova da 7ª série, uma prova de português. E aí, oi Heidi, tudo bem? E aí, depois disso, eu tomei consciência e sempre soube que eu roía unhas. E aí, chegou uma vez uma pessoa, Mora, seja bem-vinda, que ela, uma menina, né, quando a gente começou a namorar lá nos 15, né, que eu comecei com 15 a namorar meu marido, né, e ela disse assim, nossa, mas como que ele quer namorar você se você rói com essas unhas horrorosas que você rói, né? Na época não me incomodou, mas depois de um tempo isso começou a me incomodar também. E aí eu digo que depois que eu entendi esse meu novo lugar, né, que eu tinha saído do meu eixo, que eu tinha saído do meu caminho, né, do meu propósito, eu comecei a entender muita coisa, comecei a entender que eu não precisava ser ansiosa, que eu não precisava, que era um estado que eu estava, que eu não precisava roer unhas, porque a minha roeção de unhas era da ansiedade. Eu não precisava muita coisa. E na semana passada eu parei para olhar e olha isso. Para quem roía a unha. Tudo porque eu mudei. Olha, olhar assim é muito lindo. Quem rói unha sabe da dor que eu estava sentindo. Olha isso. Tudo. As duas, não é só uma, tá? Da dor que eu sentia de roer unhas, né? Que tinha que esconder as unhas. E hoje eu poder dizer que eu não tenho mais essa ansiedade, essa coisa de ficar ali roendo unhas.
Então as florzinhas que eu fui lá mostrar para vocês agora há pouco, lá a minha coleção, que a internet deu uma bangueada, porque senão nós tivemos que vir para cá, porque senão nós ia estar lá até agora. Eu fui lá para mostrar exatamente isso, que a natureza mostra pra gente que a gente precisa observar e ver aonde é o nosso lugar. O meu lugar é de ser aquela mãe zelosa, cuidadosa, amorosa, então vá ser uma mãe cuidadosa, zelosa, amorosa. Meu lugar é de ser aquela cozinheira top que faz as melhores comidas do mundo. Então vai lá e faça isso. O meu lugar é ser uma empreendedora. Então vai lá ser uma empreendedora. Não, mas eu quero ser uma empreendedora de sucesso. Vai lá ser uma empreendedora de sucesso. Eu quero ser uma empreendedora que vende milhões. Vai lá ser uma empreendedora que vende milhões. Quando a gente encontra o nosso lugar certo, a gente não precisa brigar com as outras coisas à nossa volta. A gente não precisa fazer briga entre filhos, entre negócios, com o marido, com a casa. Tudo vai ter o seu momento certo. E isso é muito bom, e isso é muito real e muito saudável, quando você encontra o seu lugar. E aí vem a história do ritmo, né? Que eu comentei que nós íamos falar hoje sobre ritmos. Quando a gente encontra o nosso lugar, o nosso ritmo, ele se assenta, ele se acalma, ele flui. O que é um ritmo? O ritmo é algo cadenciado, é algo que tem compasso, né? Na pesquisa que eu fiz, ele dizia que são tempos fortes e fracos que se alternam de forma regular. Então, por que na nossa vida não pode ter um tempo forte e um tempo fraco? Tempos de dificuldade e tempos de tranquilidade. Águas calmas e águas profundas. E águas turbulentas e rasas. Né? Então, por que a gente não pode ter isso? Claro que a gente pode. A gente só tem que entender que isso é normal. O coração tem um ritmo. O nosso sono tem um ritmo, a nossa alimentação tem um ritmo, a fome tem um ritmo, a sede tem um ritmo, tudo tem um ritmo. A natureza é toda cheia de ritmos, de ciclos, né? As estações do ano, ela começa suavezinha, aí tem o pico da estação, aí ela termina suavezinha para começar a outra suavezinha, aí tem o pico da estação e assim vai o ano todo. O dia também tem o pico do sol, aí ele, né, faz a voltinha em volta, daí vem a noite e assim por diante. São movimentos harmoniosos. E por que é que a gente não respeita esses movimentos harmoniosos no nosso dia a dia? Pensa comigo, nós mulheres, nós temos o ciclo menstrual, é a mesma coisa. Tem dia que a gente tá... semanas que a gente tá super, hiper, mega bem querendo mudar o mundo. Tem dias que a gente não tá legal, que a gente só quer se isolar, se esconder, e que às vezes a gente se sente o cocô da mosca do cavalo do Napoleão. Por que isso? Porque é o ciclo hormonal que existe dentro da gente, é o ritmo do nosso hormônio, e a gente precisa só respeitar isso. Quando a gente começa a observar, oi Helena, tudo bem? Começa a observar isso, esse ritmo do nosso ciclo. E aí você vai começar a entender muita coisa. Tem dias que você não vai estar legal, e aí você vai, opa, eu tô na TPM, então eu vou estar consciente de que eu estou no momento de TPM, que eu preciso me acolher mais, porque eu vou ser mais crítica comigo, que eu vou ser mais impiedosa comigo, que eu vou ser mais mal-humorada. Não só comigo, né? Muitas vezes a gente é mal-humorada com todo mundo, né? Briga com todo mundo, né? E aí quando a gente toma consciência disso, parece que a gente se acolhe mais, entende mais e começa a se
a boicotar essas vozes, né? Essas bloqueanes que a gente fala muito, né, Heidi? Essas vozes, esses pensamentos que nos achatam, né? Que querem tirar a gente do nosso lugar perfeito. E aí, quando a gente entende esse ritmo, tudo flui. Porque a ideia é o que é? É a gente, como disse na música lá no começo da live, né? A gente ser terra forte, a gente ser um lugar para deixar legado, um lugar que a gente queira viver sem tristeza, sem chorar. E aí a gente respeitar tudo isso, né? Hoje nós vivemos num momento que a gente tem um ritmo muito acelerado na nossa cabeça, né? Tudo é colocado pra gente que tem que ser pra ontem, principalmente com essa questão da internet, né? Essas questões de tecnologia. Porque o celular muda de tecnologia a cada 2, 3 meses. Porque o computador XYZ cada tanto tempo muda. Porque tem que ser pra onde que você tem que produzir, que você tem que vender, porque você vai ficar pra trás, porque vai vir... Não é assim, né? Nós somos empreendedoras, parece que tem essa cobrança, essa exigência que a gente tem que estar todo dia. E aí a gente tem ainda a cobrança interna nossa de querer ser uma mãe melhor, de querer ser uma dona de casa melhor, e tudo isso dá um nó na cabeça, né? Olha lá, a Red falou assim, que as bloqueanes querem nos controlar, só que nós temos que controlar elas, né, Heidi? A Heidi controlou as bloqueanes dela e fez sucesso esse tempo. Mas quando a gente tá com esse pensamento acelerado, a gente não dorme direito, a gente tem dificuldades de se concentrar, a gente fica mais cansada, a gente se desgasta mais, desgasta a nossa saúde física e a nossa saúde mental, a gente se permite aumentar a ansiedade, sabe? Aquele aperto no peito, aquela suadeira, aquele negócio ruim, né? Da ansiedade. A gente fica mais irritável, a gente fica mais vulnerável. Uma crítica que a pessoa faz para te ajudar a melhorar o teu negócio, parece que vem como um soco na boca do estômago. E aí você desaba. Então, a gente tem que tomar cuidados com essa mente acelerada, né? Com esse ritmo acelerado que a gente tem que fazer tudo. Sabe, como se fosse uma punição. Não, eu tenho que fazer tudo e... Por que uma dona de casa não pode se permitir comprar eletrodomésticos que agilizem e facilitem a vida dela? Que tirem ela da frente do fogão de 2, 3 horas, reduza para meia hora. Por que não pode se ter uma rotina organizada para agilizar isso? Na arrumação da casa, os filhos estarem ajudando a arrumar, porque no negócio a gente precisa estar sempre atropelando tudo e as coisas e deixando, né, o importante para trás. A gente pode sim, nós somos mulheres inteligentes. Nós somos mulheres inteligentes, nós somos mulheres estrategistas, nós só não estamos nos utilizando, nos apropriando dessas nossas habilidades, né? E colocando isso em prática. Eu vou confessar para vocês que quando o meu marido veio com a ideia dele trazer marmitex, eu fiquei assim uma semana, quase uma semana e meia, remoendo, né? Tipo, caraca, será que ele não gosta da minha comida? Será que? E aí, quando eu tomei coragem, falei assim, amor, por que você está insistindo tanto em pegar a marmitex, né, a marmita? E ele falou assim, vamos fazer a conta aqui, fica muito mais em conta, e aí você perde menos tempo para fazer o almoço. E aí eu comecei a olhar,
Era uma marmita super saudável, super completa, super barata. E eu não precisaria parar às 10h30 para começar às 11 horas fazer o almoço. Eu poderia estudar, trabalhar, fazer alguma coisa com as crianças, né? Até perto da hora do almoço. Por que a gente não se deixa se cuidar, né? Vamos deixar a gente ser cuidadas, né? Quando as pessoas querem nos cuidar. Nós não somos super heroínas. E mesmo as super heroínas dos filmes, elas combatem um vilão de cada vez. A gente quer combater tudo. E não é por aí, né? Essa semana, então, começaram as aulas definitivamente online. Porque antes estava assim, um pouco online, e tal da híbrida, né? Um pouco online, um pouco lá, um pouco cá. E aí começaram a tal das tarefas escolares. Eu falei, poxa vida, um troço que vai me tirar do meu foco, eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer. Mas aí o que é o importante? O importante é o laço familiar. O importante é fazer 1 centímetro por dia. O importante é a harmonia. O importante é fazer as coisas de forma gostosa, harmoniosa, no ritmo adequado. E aí, olhando para aquelas florzinhas que a gente foi olhar lá, cada uma tem seu ritmo, cada uma tem o seu tamanho, cada uma tem a sua flor, e cada uma tem o seu tempo, né? Então tem orquídea bebezinha, que no primeiro ano já floresceu. Agora eu tenho já uma outra orquídea que ela já deve estar na adolescência, né? Porque já está com 5 anos e não floresceu ainda. Então, cada um tem seu tempo, o seu lugar apropriado, o seu ritmo apropriado. E aí, muitas pessoas dizem assim, nossa, eu tô com aquela... A minha cabeça é acelerada e o meu corpo é mais lento, e aí eu bugo. Eu tenho tchutchu. O que fazer com essas pessoas, né, para ajudar esse povo aí? Então, assim, tem coisas muito legais aqui. Eu anotei 7 dicas bem bacanas. Oi, Yamis Modas. Seja bem-vinda. Que ajudam a acalmar a mente, ajudam Só que eu confesso pra vocês que, olha, tem dias que eu tenho que fazer tudo isso pra dar uma acalmadinha. Tem dias que uma e outra coisa já me ajuda, né? Então é o cuidar do nosso ritmo. Por exemplo, meditar todos os dias, né? A gente aprendeu com a Giane Aves que a gente pode meditar 3 minutinhos por dia. Fazer exercícios físicos. E aí esses dias eu me peguei pensando que hora, que jeito, com 2 crianças em casa, vai fazer um exercício físico, correr na quadra, o que vai fazer? Aí nós ligamos o Xbox e começamos a jogar, né, uns joguinhos de pular, umas aventuras lá, tipo pular na água, pular uns tronquinhos. Gente, que delícia! Eu saí moidinha de lá. E com outro astral. Pensar positivo também ajuda a equilibrar o nosso ritmo, a nossa mente acelerada. Porque a gente precisa voltar para a concentração, a gente precisa diminuir a ansiedade, melhorar a concentração, melhorar o nosso sono, né? Essa questão da vulnerabilidade, da irritabilidade, do cansaço, né? Então, procura fazer isso. Esse meditar pode ser orar, esse meditar pode ser só parar quietinha, uns minutinhos, respirando, cuidando da respiração.
sair com as amigas. Só que agora com a pandemia, como é que vai fazer? Faz online. Faz um bate-papo. O WhatsApp antigamente era com 4, agora não sei se ele já permite mais, né? Mulheres para fazer bate-papo. Faz uma reunião, né? Nós vamos fazer o nosso encontro, o Café Sem Culpa. Convidem aí todas as mulheres e amigas para virem. Vai ser provavelmente no Zoom. A princípio, nós vamos ter que mudar do dia 18 pro dia 17, porque a consulta do Gustavo não tem, como a gente já tá desde novembro tentando trazer o tratamento dele pra cá e não tá dando certo, e aí eles marcaram a consulta dele dia 18 e é um tratamento importante, então assim, temos que ir para a consulta, então a gente faz antes, né? A Raide tá sugerindo os óleos essenciais, ó a minha coleção ali, ó Raide, ó, meus olhinhos essenciais, ó, tchu. Toma uma gotinha de limão pela manhã, né? À noite eu uso uma misturinha com óleo carregador e o de lavanda para melhorar a qualidade do meu sono. Então, assim, são várias coisas que a gente pode fazer. Procurar coisas para você rir, filmes legais, alimentação, cuidado com o que você se alimenta. Eu fiz um jejum no ano passado, eu fiz um jejum de pão, só a questão do pão e do leite, né? Eu tomava muitas xícaras de café com leite, de leite com café com leite. Eu tomava mais leite do que café. E aí eu comecei a reduzir isso, diminuir, observar, cuidar, controlar, que nem a Raide falou antes, né? A gente toma consciência daquilo, a gente consegue lidar melhor com as coisas, né? E como melhorou a minha disposição por conta, né, da minha idade, né? Já vamos ter que começar a observar o glúten, começar a observar a lactose, essas coisas que pessoas dos quarentins têm que se cuidar, né? E então são vários pontos, né? Fazer coisas que você gosta. Por exemplo, o dia que eu tô muito ansiosa, muito acelerada, querendo arrancar os cabelos, eu desço lá embaixo nas minhas florzinhas e vou cuidar delas. E vou observar como elas convivem uma com as outras, como elas florescem, como elas se cuidam. Ai, isso é tão... 10, 15 minutinhos lá já me coloca no eixo de novo, sabe? Mas aí, sabe quando tu tá assim demais da conta de acelerada? Aí você para pra respirar. Aí você para tudo e respira. Sabe aquela respiração que você vai contando até 4, enche o pulmão, segura contando até 4 e solta contando até 4. E daí respira. E respira aqui, ó, pelo diafragma, não aqui no peito, né? Aqui pelo diafragma, igual os bebezinhos fazem, né? O bebezinho não se mexe, só mexe a barriguinha. É assim. Essa é a respiração mais adequada. E aí você vai ver como que vai fazendo essa respiração, você vai tranquilizando. Quem tá em crise, eu tive uma vez uma crise de ansiedade, a impressão é que o coração vai explodir. Que você não consegue respirar. Gente, coisa mais horrorosa, eu não indico isso nem pros meus piores inimigos. E aí essa respiração me ajudou a me acalmar e a me centralizar. Fazer uma outra coisa bem bobinha também é forçar um bocejo. Um bocejo, uma espreguiçada, isso também, ó, chega a dar dá uma aliviada muito, força o bocejo, e você vai ver como isso vai relaxar também, aliviar, é muito legal, muito bom. Mas cuidado porque tem um inimigo muito sério dessas coisas
legais que a gente vai fazer para dar uma desacelerada na nossa mente, que é a culpa. Quando a gente vai, se a gente vai parar um tempo para conversar com as amigas, tá? Você pegou teu WhatsApp lá, faz de conta que isso aqui é meu WhatsApp. Para conversar com uma amiga, você sentiu que tinha que conversar com ela, aí a culpa vem lá e não, mas em vez de ficar papeando com ela, você podia estar fazendo uma arte para um post, né? Em vez de você ficar papeando com ela aqui, você poderia estar lendo um pouco mais sobre o conteúdo que você vai falar. Você podia estar preparando o teu workshop, você podia estar preparando o café sem culpa, né? Você poderia estar lá brincando lá com os filhos, você poderia estar fazendo os temas de casa com as crianças, quem tem, né, essa criançada fazer tema de casa. Você podia estar limpando a casa, você podia estar fazendo comida, almoço, sei lá. Você tá ali sentadinha, porque nós aprendemos esse tempo aí também que quando a gente for se alimentar, o ideal é sentar, porque o corpo entende que quando você está sentado, você está relaxado para digerir todo aquele alimento, que quando você está em pé, você está em estado de alerta, né? E aí a alimentação ela não faz a digestão correta. E aí você sente culpa de estar ali sentado se alimentando adequadamente. Ou você sente culpa de estar se exercitando, culpa de estar meditando, culpa de pensar positivo, mas se todo mundo está pensando no coronavírus que está matando um monte de gente, se todo mundo está pensando que está acabando o mundo, o que vai ser, e se você tirou um tempo para você fazer uma máscara facial, uma hidratação no cabelo, um banho mais demorado, você sente culpa de estar fazendo isso, cuidado. Essa culpa ela vem para quebrar você no meio. Você pega essa sacolinha e não guarda essa culpa. Explica para ela que isso é necessário para você manter seu ritmo, para manter o compasso. Se você escutar teu coração, ele tem o ritmo. Ele vai acelerar quando você está em momentos mais tensos ou muito felizes, né? Quando você vê alguma pessoa que você ama, quando você vê uma pessoa que faz tempo que você não conversa, né? Aí ele dá aquela aceleradinha. Ou quando você sente uma situação mais desafiadora, né? Uma outra batidinha. E assim deve ser também o nosso ritmo. Hoje eu tô mais cansada, desacelera, faz o mínimo de hoje. Hoje eu tô... Então acelera um pouquinho mais, mas não dê mais para cansar o teu corpo. Eu sempre penso que o que conforta tudo isso, o que ajuda a emplacar, a quebrar essa culpa no meio, é organização e planejamento. Então, quando a gente tem a gente destralha essa nossa culpa e se organiza e se planeja, as coisas acontecem. Eu tô terminando de formatar aqui uma mentoria para destralhar a sacolinha de culpas. E ela tá ficando top das galáxias. Porque chega da gente ficar guardando culpa dentro dessa sacolinha. E aí é um trabalho muito lindo, né? Pra jogar fora. Oi, doutor, que delícia ter o senhor aqui. E aí essa mentoria nós vamos trabalhar toda essa questão da sacolinha de culpa, vamos destralhar essa sacolinha de culpa, vamos colocar isso tudo fora. E aí vamos organizar e planejar nosso dia para que a culpa não se instale, para que a gente crie um ritmo, uma cadência, que a gente crie um compasso no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, com os filhos, para que um não atrapalhe o outro, que vivam em harmonia. Então esse o nosso propósito. Então o primeiro passo, nós vamos ter o nosso café sem culpa, que vai ser um café, uma tarde no Zoom bem gostosa, um bate-papo lindo,
a gente vai falar provavelmente sobre um contexto de algum filme. Ainda não decidi se vai ser um filme infantil ou um filme um pouco mais adulto, mas vai ser algo bem lúdico, né? Pra gente entender bem essa questão da culpa do nosso dia a dia. E aí também depois, na sequência, né, assim que eu tiver a minha mentoria bem desenhadinha, aí eu conto pra vocês, aí a gente troca mais ideias. O Dr. Cristino, ele também tem assim uma mãozinha muito grande nessa minha trajetória da descoberta das culpas, e eu sei que foi bem válido o trabalho que a gente fez, né, para me tirar daquela zona escura e me trazer para a luz, né? E o legal é quando a gente muda a postura, a gente começa a ter o apoio de todas as pessoas à nossa volta, né? Então agora meu marido acabou de entrar ali também, meu gatíssimo. Ele é o meu termômetro, né? Então, quando eu mudei a minha atitude, quando eu mudei a minha postura, ele foi o reflexo de tudo isso, né? E ainda hoje ele é o reflexo de tudo isso. Então, quando a gente muda a postura, como a música no começo da live falou, né? Se a gente quer ser a terra fértil, a gente precisa se pôr na postura da terra fértil. A gente precisa estar no lugar adequado para nós. A gente precisa estar no ritmo adequado, no lugar adequado, para a gente poder florescer, para a gente poder produzir, para a gente poder ser quem a gente é, quem a gente nasceu para ser. E ó, os espiões, os pequenos espiões. Quer espionar aqui? E aí ela já veio pedir bolo, né? Porque dia de live é dia de bolo, então daqui a pouquinho nós vamos fazer o bolo. E aí essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Encontrem o lugar ideal de vocês, vocês se sintam bem, é isso que eu quero fazer. Invistam nisso, encontrem o seu ritmo. Encontrem maneiras de que esse ritmo seja um ritmo que tenha o seu compasso, que tenha a sua cadência. Eu adorei essa palavra cadência, eu já repeti várias vezes aqui. Que tenha os momentos fortes, os momentos fracos, que tenha para que você possa ter abundância, para que você possa ser próspero. E se precisar de ajuda, tá aqui a minha mão. Vem, porque eu já passei por isso. Eu sei como é que é estar aí nessa situação e eu posso te ajudar. Então, o primeiro passo, entra lá no link da minha bio, entra no Café Sem Culpa, que é um grupo no WhatsApp onde a gente troca algumas ideias, porque no dia 17 à tarde eu passo lá o link e aí a gente passa 1 hora para nós. Sem culpa, cuidando da gente, cuidando daqui, para que a gente possa cuidar de todos à nossa volta, para que a gente possa cuidar do nosso legado, para que a gente possa cuidar da nossa família, dos nossos filhos e florescer o amor, não é? Florescer o amor. Tá bom? Combinadinho? Obrigado por estes momentos que vocês estão aqui comigo. Pena que não deu para fazer a live lá embaixo por conta do sinal da internet, que ficou muito ruim. Mas vamos ver como é que ficou essa parte da live aí. Quem quiser assistir, o começo dela tem uma música muito linda. E eu espero vocês lá no meu grupo do WhatsApp pra gente conversar um pouquinho mais. E me conta lá como é que foi essa live. Gostou, não gostou? Ajudou no quê? Me dá esse insight aí, nós ainda temos 3 minutinhos. Me conta, eu papeei bastante aqui e queria saber no que nós conversamos que foi interessante. Qual que foi a chave, qual que foi
ou algo legal que vocês aprenderam. Evite ambientes tóxicos. Tire. Tem um negócio bem legal que eu penso assim, que tudo a gente tem que olhar e dizer: isso faz sentido pra mim? Isso é pra mim? Essa conversa é pra mim? Isso que eu tô ouvindo, isso que eu tô falando faz sentido? Não faz. Então, isso me torna uma pessoa melhor? Estar com essas pessoas me torna melhor? Ouvir isso, ler isso me torna melhor? Se não me torna melhor, por que eu me mantenho ali? Isso me ajuda a progredir, isso me leva para frente, ou me segura, me leva para baixo. Então, faça essas avaliações. Você não é uma flor que é colocada aqui ou ali. Você tem 2 pernas, você tem 2 braços, você tem uma mente e você pode pensar, você pode analisar as coisas em sua volta. E se você não está conseguindo fazer isso sozinho, não faça. Chama alguém, peça ajuda. Como o pessoal fala, não fica de mimimi. Eu sei que é muito difícil quem está com depressão, quem está triste, quem está angustiado, quem está ansioso, quem está nesse ritmo acelerado pedir ajuda. É bem difícil. Mas não fique, peça ajuda. Se não for para alguém próximo, peça para alguém mais longe, né? A gente tá aqui para isso, tá? É tão bom quando a pessoa, ontem mesmo me passaram um áudio chorando e, né, angustiada, a gente conversou um pouquinho, bem nessa questão das flores, né? E 10 minutinhos depois ela tava rindo e dizendo que ela tava fazendo um café bem gostoso para ela, que ela ia curtir o café, a filha dela, e depois ela ia trabalhar mais um pouco. E ela, hoje de manhã, né, eu vi que ela conseguiu fazer o que ela queria fazer. Então é tão bom. É tão bom a gente poder ser luz para as outras pessoas, né? Amei a live. É muito bom lembrar que preciso respirar meu ritmo e não preciso sentir culpa por isso. Nossa, é libertador. É libertador. Libertador. Então, fiquem com essa mensagem. Andem no seu ritmo, no seu 1 centímetro, no seu 2 centímetros, no meio centímetro. Faça o que você pode fazer hoje sem culpa. No seu momento, no seu ritmo, tá? Você não é obrigada a nada. Produzir, vender, trabalhar, é tudo servir. E o servir não é pesar, é gostoso, é legal, tá bom? Beijos no coração. Espero vocês lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijos! Até terça que vem.